Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, eu fiquei 1 ano sem comer açúcar. E isso foi devido a um voto que eu fiz, o voto do Nazireu. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso hoje, que eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. E se você conhece, se você é o Nazireu, já deixa seu like. Já comenta aqui. Se Deus já falou com você sobre isso também, já põe aqui seu comentário. Eu quero muito me conectar a mais pessoas que têm um voto de Nazireu. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a sua vida. Então, dê seu like, comenta, compartilha. O de sempre, né, galera? Fechou? Vamos fazer com que esse canal chegue a 500 pessoas inscritas. Uau! Então, eu preciso muito da sua ajuda, que você indique, né, esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam se inscrever e eu alcance esse número aí de 500 pessoas para a glória do Senhor. Bom, gente, vamos lá. Eu tive uma experiência em 2022 que eu fiquei mais ou menos uns 60 dias de jejum. Não sem comer, mas eu fiz algumas restrições, eu tirei o açúcar, o doce, né, e o trigo. E aí, foi assim, foram uns 30 dias, né, do grupo de intercessão que eu fazia parte. E aí depois teve mais alguns dias do grupo da igreja em si. E aí, nesse período, eu já tava, meu Deus, quando eu vou poder comer? Aquela coisa louca, bem desesperada assim. Aí tá bom. Aí eu tô lá lavando minha louça num dia tranquilo e calma, né? Prestes a acabar o jejum, faltava uma semana, eu acho. Aí eu, nossa, tá chegando, glória a Deus. Aí eu estava assistindo um podcast, aí o Brunão do Morada estava falando sobre jejum no podcast, ele falou assim, cara, quando vai chegando no final do jejum, a gente só fica pensando no comer, tipo assim, e a gente não pensa no real propósito do que a gente começou, né, a fazer esse jejum. Por quê e tal? Por que eu comecei a fazer esse jejum? Nossa, agora eu vou entregar, né. Não, você já pensa no comer. Aí beleza, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí fui trabalhar, eu trabalhava em casa, fui lá, comecei, sentei na minha mesa, tá. Aí o Espírito Santo falou: "Você faria mais?" Aí eu aqui, meu Deus, o quê? É o quê? E era a respeito do jejum, né? Porque eu estava pensando naquilo. E aí eu falei sim para o Senhor, falei sim, faria. Aí eu fui perguntar para Deus, falei, mas o quê, né? E o porquê? E aí ele falou sobre o açúcar e para buscar mesmo santidade, obediência. E aí eu falei, quanto tempo, Deus? Aí ele falou, 1 ano. Aí, beleza. Peguei aquela informação, falei, tá, vou começar e tudo mais. Fiz aquele voto naquele momento. Só que eu não sabia o que era um voto em si, eu não tinha essa noção, essa clareza, né? E aí eu fiz, falei, beleza, vou ficar 1 ano, comecei a fazer. Isso era em julho, era julho. E aí, quando chegou dezembro, era meu aniversário. Aí eu assim, nossa, quero um doce. Pai, eu posso fazer isso? Eu não tinha, tipo, colocado isso lá no início, quando eu fiz o voto, né? Então, eu não tinha essa noção que tinha que especificar tudo pro Senhor. Aí eu fui, chegou o meu aniversário, aí eu até passei mal, porque eu comi muito doce com as meninas da minha célula. Aí a gente comeu lá e tal, e aí eu passei mal, deve ter dado um pico de glicose, que foi tanto doce que eu falei, meu Deus. Aí beleza. Aí passou-se os dias, eu fui estudar mais sobre o Nazireu, sobre esse propósito, que Deus começou a me trazer isso, sabe? Pessoas perto de mim, a Thay também viu vídeos sobre isso comigo. E aí o Senhor foi começando a ministrar no meu coração, eu comprei um livro sobre votos, votos do Fabiano Ribeiro, muito bom. Comprei também o DNA do Nazireu, que é muito legal. E aí eu fui começar a ler e aí eu comecei a entender o que era o voto do Nazireu, que aquilo que o Senhor estava me pedindo era um voto que ele queria mais de mim, era tipo assim, uma obediência radical, uma santidade radical, porque um chamado extraordinário exige uma consagração extraordinária. Inclusive, essa frase está no livro do DNA do Nazireu. E aí eu comecei a ver que era muito sério aquilo, sabe? Quando você faz um voto com Deus, é muito sério. E aí o que eu fiz? Eu refiz o meu voto. Comecei do início, e aí em fevereiro eu
decidi fazer o voto do Nazireu. O que é o voto do Nazireu, né? De fato, é uma separação, uma consagração para o Senhor de um período ou vitalício, né? Ou você pode ter nascido também já consagrado a Deus, com os seus pais podem ter feito isso, e aí você é um nazireu desde nascença, né? Desde quando você nasceu. E aí eu decidi, beleza, vou fazer o voto do nazireu, tô entendendo isso do Senhor, e aí eu fui pesquisar. E em número 6 fala muito sobre os nazireus, né? Que era um povo separado, um povo consagrado ao Senhor. Pessoas que se absteram de alguns tipos de alimento. Lá em Números fala sobre vinho, fala sobre a uva. Se absteram também em relação à aparência, que eles deixavam o cabelo crescer por muito tempo, e aí quando entregavam o voto, eles iam e rapavam a cabeça. E tinha outras coisas lá também, que agora não estou lembrando. Mas aparência, coisas que geram morte, isso. Tipo assim, naquela época não podia, né, um nazireu ele não podia ir no velório, podia ser da mãe dele, não podia ir. Só que agora a gente entende que é o quê? Coisas que geram morte espiritual. Então, que gera morte espiritual? Eu ficar muito tempo na internet. Eu assistir filmes que não tem nada a ver. Então, às vezes você abre mão de estar com Deus para estar jogando. Então, são coisas que, às vezes, até lícitas, mas que causam morte espiritual. Então, tem, né, a alimentação, tem a aparência, tem essa questão espiritual no sentido de causar morte, tem o período e o porquê que você está fazendo. Então, tem muitas coisas. Você pode estudar mais sobre o voto do Nazireu nesse livro que eu falei, que é o DNA do Nazireu, e também Votos do Fabiano Ribeiro. Mas aí, beleza, entendi tudo, orei, falei, Senhor, então beleza, eu vou fazer isso. Aí o meu voto foi sobre o açúcar. Coloquei, né, que eu ia ficar 1 ano sem açúcar em nada, absolutamente. Aí eu fui um pouco mais radical, porque eu tava só não comendo o açúcar ali no doce e tal. E aí eu falei, não, agora vai ser em tudo. E aí tudo que tinha escrito lá, açúcar adicionado, eu não comia. E aí, isso também porque eu moro sozinha, então para mim foi de boa. Se você mora com alguém, já, né, dá uma olhada aí para ver se isso faz sentido, se não vai gerar um peso na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, enfim, não sei. Então, tem tudo uma questão de você analisar e ver aquilo que, né, vai ser leve também, que não é para ser algo pesado. Enfim, aí, o que mais que teve? Tá, do meu cabelo, que eu vou ficar 7 anos sem cortar, já vai fazer quase 2 anos sem cortar o cabelo. Ainda falta um período aí, né? Até 2030. O cabelo vai ficar o quê? Virar um Sansão, talvez. Uma coisa assim. Rapunzel, jogue suas tranças. E também eu fiz um voto sobre bebida, que nunca mais eu vou beber. Em agradecimento ao Senhor. Porque antes, se vocês viram aí no meu canal, eu tive já problema com isso, de beber, de ficar bêbada. Enfim, então eu tinha prazer nisso, sabe? E aí o Senhor me tirou desse lugar e aí, em um voto de agradecimento a Ele, eu nunca mais vou beber nada. Não me ofereça vinho, não me ofereça nada, tá bom? Quer me deixar feliz? Agora eu já tô comendo açúcar, então você pode dar um docinho, não tem problema. Um bolo de banana, muito bom. Enfim, gente, e aí o mais legal é que esse período que eu fiz, né, do voto, no começo não foi fácil, teve alguns empecilhos, algumas coisas, umas pessoas para me irritar. Meu Deus, mas deu tudo certo no final. E aí eu fiz sobre santidade e obediência também, para buscar mais sobre isso, né? E aí eu tinha ainda alguns pensamentos imorais que faziam parte do meu passado, né? Que eu tive problema com pornografia antigamente. Se você ver aí também, eu já falei sobre isso. E aí o Senhor me curou disso, me libertou. Porém, fica aquela sujeira, aquelas coisinhas, né? Então ainda tinha algumas coisas que eu não queria pensar naquilo, mas vinha. E aí esse voto, ele foi pontual, assim, para curar isso, sabe? Para me limpar de fato, para me purificar. Foi um período de purificação muito, muito bom, assim. Eu vi uma graça do Senhor que não tenho palavras para dizer. E a outra coisa também.
o Senhor me conectou a outras pessoas que também estavam ouvindo do Senhor isso, de tipo, você precisa se consagrar mais, você precisa buscar mais a Deus, precisa ser radical. E aí o Senhor foi colocando essas pessoas perto de mim, me conectando. Amigos também foram sentindo essa vontade, esse desejo. E é muito louco porque sempre que um nazireu se levanta, outros nazireus se levantam também. São nazireus multiplicadores, né? E também, quando o nazireu se levanta, uma família de nazireus se levanta. Então, assim, se você fez um voto, se você se consagrou ao Senhor, isso também se espalha para sua família, para sua geração, sabe? Para aquilo que vai vir lá na frente ainda, para os seus futuros filhos. E isso é muito lindo, porque eu vejo o voto do nazireu, o nazireu como um legado que você deixa, você se levanta como um homem ou uma mulher separado para o Senhor, que consagrou a sua vida radicalmente a Ele e que, cara, a sua bebida, a sua comida é fazer a vontade do Pai. E isso alimenta você, isso é incrível. E você vai se enchendo, sabe, da presença do Senhor, vai buscando mais Espírito Santo, mais e mais e mais, e isso vai contagiando as pessoas que estão à sua volta, sabe? Então, assim, às vezes você até fez um voto, você nem sabia que era um voto do Nazireu, mas é um voto do Nazireu. E aí tem muitas questões, assim, tem pessoas que não acreditam, porque já não faz mais parte, tudo mais. Mas é algo que o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo falou comigo, eu entendi isso e eu fiz, eu fui obediente e eu só tenho colhido frutos, sabe? Frutos permanentes daquilo que eu fiz como sacrifício durante um ano. E foi muito bom. E logo também eu já tô assim, meu Deus, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque é, é agradar ao Senhor, sabe? É um negócio que não tem explicação. A graça de Deus, ela é abundante nesse período, para sempre, né? Mas você vê, assim, um cuidado sublime do Senhor. Então, se você quer saber mais sobre nazireado e tal, vai sair outro vídeo também que eu gravei com uma amiga, a Ana. Assistam, porque é um papo muito legal. Ela tem 17 anos e, cara, tá voando, assim, no Senhor. Ela é incrível. Muito cheia de Deus e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Então, gente, é isso. Só uma curiosidade aí sobre a minha vida, né? Que eu tenho esse voto. E eu te encorajo também, se você deseja ser assim, uma pessoa cheia de Deus, mais ainda, e consagrada, separada ao Senhor, pesquise aí sobre o voto do Nazireu, faça um voto e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E é isso. Um grande beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo!